Olá, eu sou Vanessa Lu, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo dia desta leitura. O mundo conhece bem a influência que John Lennon e Paul McCartney exerciam sobre o sucesso das composições um do outro. Mas no estúdio de gravação havia George Martin, considerado um dos maiores produtores musicais de todos os tempos. George foi constantemente mencionado como o quinto Beatle por seu extenso envolvimento nos discos da banda. A expertise musical de Martin ajudou a preencher os vazios entre o talento cru dos Beatles e o som que queriam alcançar. Boa parte dos arranjos de orquestra e de instrumentos, bem como diversas gravações de teclado nos primeiros discos, foi escrita e executada por Martin em colaboração com o grupo. Todo mundo tem uma única pessoa que significa muito, ou foi a primeira a influenciar, treinar ou conduzir. Ninguém alcança o sucesso sozinho. Ninguém. Uma paixão, uma habilidade. Veja os bastidores de qualquer história de sucesso extraordinário, e a única coisa está sempre lá. Ela aparece na vida de qualquer negócio de sucesso e na vida profissional de qualquer pessoa de sucesso. Também aparece em torno de paixões pessoais e habilidades. Todos nós as temos, mas quem alcança sucesso extraordinário tem sempre uma paixão intensa ou uma habilidade que se destaca, definindo ou motivando-o mais do que qualquer outra coisa. Você tem que pensar numa coisa. Persiga essa coisa que escolheu. General George S. Patton. Em geral, a fronteira que separa a paixão de habilidade pode ser vaga, porque as duas estão sempre, quase sempre conectadas. Pat Matthews, um dos maiores pintores expressionistas dos Estados Unidos, diz que transformou sua paixão pela pintura em habilidade e depois em profissão, basicamente fazendo uma pintura por dia. Ângelo Amorico, ou Américo, o guia de turismo de maior sucesso da Itália, diz que desenvolveu suas habilidades e, finalmente, seu negócio a partir de sua paixão única pelo país e um profundo desejo de compartilhá-lo com os outros. Esse é o roteiro das histórias de sucesso extraordinário. Paixão por algo leva a um tempo desproporcional de prática e treinamentos. Esse tempo gasto acaba traduzindo em habilidade, e quando a habilidade é desenvolvida, os resultados são melhores. Melhores resultados geralmente levam a mais divertimento, e mais paixão, e mais tempo são investidos. Pode ser um círculo virtuoso que leva a resultados incríveis. O sucesso demanda unidade de propósito. Vince Lombardi. A paixão única de Gilbert Durhabone é correr. Gilbert é um corredor de longa distância norte-americano nascido em Songa, Burundi, e foi o amor antigo pela corrida que o ajudou a vencer o Campeonato Nacional de Burundi nos 400 e nos 800 metros masculinos, na época em que estava ainda no ensino médio. Essa paixão ajudou a salvar sua vida. Em 21 de outubro de 1993, membros da tribo Hutu invadiram a escola de Gilbert e capturaram alunos da tribo Tutsi. O que não, os que não foram imediatamente mortos sofreram espancamentos e foram queimados vivos num prédio vizinho. Depois de 9 horas enterrado embaixo dos corpos queimados, Gilbert conseguiu escapar e fugiu correndo dos captores, até estar a salvo num hospital da região. Foi o único sobrevivente.
Vivendo no Texas, Estados Unidos, ele continuou competindo, afiando suas habilidades. Recrutado pela Universidade Cristã de Abilene, Gilbert foi premiado 6 vezes com o All-America Honor. Concluídos os estudos, ele se mudou para Austin e, pelo que todos dizem, é o treinador mais famoso da cidade. Para cavar poços de água em Burundi, ele cofundou a Fundação Gazelle, cujo principal captador de recursos é, adivinhem, a Run for the Water, corrida patrocinada que acontece nas ruas de Austin. Corrida para a água, né? Dá para ver como o tema corre ao longo de toda a vida de Gilbert. De competidor a sobrevivente, da escola à carreira e à caridade. A paixão de Gilbert Tuhaboni pela corrida tornou-se uma habilidade que levou à profissão, que por sua vez gerou a oportunidade de fazer algo em retorno. O sorriso com que ele recebe colegas corredores nas pistas que circundam o lago Lady Bird, em Austin, simboliza como uma única paixão pode virar uma habilidade, juntos adicionando e definindo uma vida extraordinária. A única coisa aparece várias vezes na vida de quem tem sucesso, porque é uma verdade fundamental. Apareceu para mim, e se você deixar, vai aparecer para você também. Aplicar a única coisa em seu trabalho e na sua vida é o mais simples e o mais inteligente que você pode fazer para se propagar em direção ao sucesso que deseja ter. Uma vida. Se eu tivesse que escolher apenas um exemplo de alguém que dominou a única coisa para construir uma vida extraordinária, teria de ser o executivo norte-americano Bill Gates. A paixão única de Bill no ensino médio era a computação, que o levou a desenvolver uma habilidade, programação de computadores. Nos tempos do colégio, conheceu uma pessoa, Paul Allen, que lhe deu o primeiro emprego e tornou-se seu parceiro para fundar a Microsoft. Isso aconteceu como resultado de uma carta enviada a uma pessoa, Ed Roberts, que mudou as vidas deles ao dar-lhes a chance de escrever o código de um computador, o Altair 8800. E eles só precisaram de uma única chance. A Microsoft começou sua vida para fazer uma única coisa: desenvolver e vender interpretadores BASIC para o Altair 8800, o que acabou por transformar Bill Gates no homem mais rico do mundo durante 15 anos corridos. Quando se aposentou da Microsoft, Bill escolheu uma pessoa para substituí-lo como CEO, Steve Ballmer, que ele conhecera na faculdade. A propósito, Steve foi o 30º empregado da Microsoft, mas o primeiro executivo contratado por Bill. E a história não acaba aqui. Bill e Melinda Gates decidiram empregar sua riqueza para fazer a diferença no mundo. Guiados pela crença de que toda vida tem igual valor, criaram uma fundação para fazer uma única coisa: resolver problemas muito difíceis, tanto de saúde como de educação. Desde o início, a maior parte das doações da fundação seguiu para uma área, o ambicioso Programa de Saúde Global de Bill e Melinda, cujo único objetivo é empregar avanços da ciência e da tecnologia para salvar vidas em países subdesenvolvidos. Para fazer isso, eles focaram uma única coisa: erradicar as doenças infecciosas, causa importante de mortes na época. Em certo ponto da jornada, tomaram a decisão de focar também
em uma única coisa que faria isso: vacinas. Bill explicou a decisão. Tínhamos que escolher o que seria a coisa mais impactante para oferecer. A ferramenta mágica de intervenção na saúde são as vacinas, porque podem ser feitas sem grandes gastos. Uma única linha de pensamento os levou por esse caminho quando Melinda questionou: em que lugar podemos gerar o maior impacto com esse dinheiro? Bill e Melinda Gates são provas vivas do poder da única coisa. Tenho minhas questões particulares a respeito disso, mas vamos lá. Única coisa. As portas do mundo foram abertas e a visão que ofereceram é estonteante. Por meio da tecnologia e da inovação, sobram oportunidades e as possibilidades parecem não ter fim. Isso pode ser tanto inspirador quanto angustiante. A consequência não intencional da abundância é que somos bombardeados por mais informações e escolhas num dia do que nossos ancestrais recebiam durante a vida toda. Atormentados e apressados, uma sensação ranzinza de que tentamos demais e conseguimos de menos nos assombra dia após dia. Percebemos por intuição que o caminho para se chegar ao mais passa pelo menos. Mas a questão é: onde começar? De tudo o que a vida tem a oferecer, como escolher? Como tomar as melhores decisões, viver a vida num nível extraordinário e jamais olhar para trás? Viva a única coisa. O que Curly sabia, todas as pessoas de sucesso sabem. A única coisa repousa no coração do sucesso e é o ponto de partida para alcançar resultados extraordinários. Baseada em pesquisa e em experiências de vida, esta é uma grande ideia sobre o sucesso, embrulhada num pacote simples e inofensivo. Explicá-la é fácil. Acreditar nela pode ser difícil. Então, antes que entremos numa discussão franca, sincera, sobre como de fato funciona a única coisa, quero discutir abertamente os mitos e os dados incorretos que nos impedem de aceitar. São as mentiras do sucesso. Quando as banimos de nossas mentes, podemos investir na única coisa de mente aberta, seguindo então por um caminho livre. Parte 1. As mentiras, elas nos enganam e despistam. Não é o que você sabe que o coloca em apuros. É o que você tem certeza. É o que você tem certeza de que não é bem assim. Não é o que você sabe que o coloca em apuros. É o que você tem certeza que não é bem assim. Mark Twain. O problema com a verdade. Em 2003, Merriam-Webster começou a analisar pesquisas em seu dicionário online para determinar a palavra do ano. A ideia surgiu porque, considerando-se que as pesquisas na internet revelam aquilo que está no imaginário coletivo, então a palavra mais pesquisada deveria capturar o espírito dos tempos. A ganhadora cumpriu com o prometido. Em meio a invasões no Iraque, parecia que todo mundo queria saber o que democracia realmente significava. No ano seguinte, blog, uma pequena palavra inventada para descrever um novo jeito de se comunicar, ficou no topo da lista. Depois de todos os escândalos políticos nos Estados Unidos em 2005, integridade foi a mais honrada. Então, em 2006, Merriam-Webster acrescentou uma novidade. Os visitantes do site
Poderia indicar candidatas e, em seguida, votar na palavra do ano. Poderíamos afirmar que fora uma tentativa de instigar um exercício quantitativo de feedback qualitativo, ou chamar apenas de bom marketing. A vencedora, numa vitória de 5-1, foi Truthiness, palavra em inglês cunhada pelo comediante Stephen Colbert, no episódio de estreia de seu programa no Comedy Central, The Colbert Report, como a verdade que vem de dentro, não dos livros. Na era da informação, motivada pelas notícias que não param, rádios vociferantes e blogagem são editoração. A Truthiness captura todas as mentiras incidentais, acidentais e até intencionais que soam como verdadescas o bastante para que as aceitem como verdadeiras. O problema é que tendemos a agir de acordo com o que acreditamos, até mesmo quando não é algo em que deveríamos crer. Como resultado, acreditar na única coisa se torna difícil porque, infelizmente, começamos a acreditar em muitas outras coisas. E mais frequentemente do que gostaríamos, essas outras coisas confundem nossos pensamentos, desencaminham nossas ações e desviam nosso sucesso. A vida é curta demais para caçar unicórnios. É preciosa demais para que confiemos em pé de coelho. As verdadeiras soluções estão quase sempre debaixo de nossos olhos. Infelizmente, foram, em geral, obscurecidas por uma quantia incrível de disparates, por uma inundação impressionante de senso comum que acaba beirando o nonsense. Seu chefe já usou com você a metáfora de sapo na água fervente? Jogue um sapo numa panela de água quente e ele vai pular para fora de imediato. Mas, se você colocar um sapo em água morna e aumentar a temperatura lentamente, ela ferverá, ele ferverá até a morte. É mentira. Uma mentira que parece verdade, mas mentira mesmo assim. Alguém já lhe disse que o peixe fede de cabeça para baixo? Não é verdade. Apenas um conto de pescador que acabou sendo fisgado. Já ouviu falar de Cortés, o explorador que queimou seus navios ao chegar nas Américas para motivar os homens? Não é verdade. Outra mentira. Aposte no jockey, não no cavalo. Tem sido o clamor persistente para que se coloque fé na liderança de uma empresa. Contudo, como estratégia de aposta, essa máxima vai colocar você em alta velocidade rumo à pobreza. E, portanto, queremos saber como ela chegou a virar ditado. Com o tempo, mitos e mentiras são lançados tão frequentemente que acabam parecendo familiares e começam a soar como verdadeiros. Logo, estamos tomando importantes decisões baseadas neles. O desafio que todos enfrentamos quando formamos nossas estratégias de sucesso é que, como nos ditados dos sapos, peixes, exploradores e jockeys, o sucesso tem suas próprias mentiras. Tenho muita coisa para fazer. Farei muitas coisas se fizer tudo ao mesmo tempo. Preciso ser uma pessoa mais disciplinada. Eu deveria conseguir fazer o que quero sempre que quero. Preciso de mais equilíbrio na vida. Talvez eu não devesse sonhar tão alto. Repita esses pensamentos com frequência e eles se tornarão as 6 mentiras sobre o sucesso que nos impedem de viver a única coisa.
As 6 mentiras que separam você do sucesso. 1. Tudo importa igualmente. 2. Multitarefas. 3. Uma vida disciplinada. 4. A força de vontade está sempre à disposição. 5. Uma vida balanceada. 6. Grande é ruim. As 6 mentiras são crenças que, assimiladas, se tornam princípios operacionais que nos direcionam para um caminho errado. São grandes rodovias que acabam encolhendo e virando rastro de coelho, ouro de tolo que nos despista da verdadeira mina. Se pretendemos maximizar nosso potencial, precisamos nos certificar de ter colocado essas mentiras para dormir. Tudo importa igualmente. 4. As coisas que mais importam nunca devem ficar à mercê de coisas que importam menos. Johann Wolfgang von Goethe. A igualdade é um ideal valoroso, buscado em nome da justiça e dos direitos humanos. No mundo real dos resultados, contudo, as coisas nem sempre são iguais. Não importa como os professores deem notas, 2 estudantes não são iguais. Não importa quão talentosas sejam, 2 pessoas nunca são iguais. Meia dúzia é igual a 6, e as pessoas devem absolutamente ser tratadas de modo igual, mas, no mundo das conquistas, nem tudo importa da mesma forma. A igualdade é uma mentira. Compreender isso é a base de todas as melhores decisões. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Bob Walk. Então, como decidir? Quando você tem muito a fazer no dia, como decide o que priorizar? Quando éramos crianças, em geral, fazíamos as coisas que precisávamos quando chegava a hora de fazê-las. Hora de tomar café da manhã, hora de ir à escola, hora da lição de casa, hora de cumprir os afazeres, hora do banho, hora de dormir. Depois, conforme crescemos, ganhamos uma margem de arbítrio. Você pode sair para brincar se terminar sua lição de casa antes do jantar. Mais tarde, por sermos adultos, tudo ficou arbitrário. Tudo virou escolha nossa. E quando nossas vidas são definidas por nossas escolhas, a questão mais importante é: como fazer boas escolhas? O complicado é que, quanto mais o tempo passa, parece que mais coisas do tipo simplesmente têm que ser feitas se acumulam. Atarefados demais, ocupados demais, compromissados demais, sempre atrasados, torna-se esmagadoramente nossa condição coletiva. É aí que a batalha pelo caminho certo fica dura e frenética. Sem uma fórmula clara para tomarmos decisões, retornar-nos a maneiras conhecidas e confortáveis de decidir o que fazer. Como resultado, selecionamos atropeladamente estratégias que enfraquecem nosso sucesso. Pimboleando ao longo do dia, feito um personagem confuso de filme B de terror, acabamos correndo escada acima quando deveríamos, ao contrário, escapar pela porta da frente. A melhor decisão é trocar por qualquer decisão. A melhor decisão é trocada por qualquer decisão. E o que deveria ser progresso simplesmente vira uma armadilha. Quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. Ficamos ativos e ocupados, o que não nos leva de verdade para mais perto do sucesso. E super ocupados, raramente damos conta dos negócios.
É como Henry David Thoreau disse: não basta ocupar-se, como se ocupam as formigas. A questão é com que nos ocupamos. Nocautear, nocautear centenas de tarefas implica uma substituição pobre para fazer uma única tarefa que realmente tenha significado. Nem tudo importa igualmente, e o sucesso não é um jogo vencido por quem faz mais. Entretanto, é assim que a maioria joga no dia a dia. Muito a ser feito em relação a nada. Listas de tarefas são um ícone da indústria de organização do tempo para o sucesso. Como nossos quereres e os desejos dos outros voando contra nós por todos os lados, rabiscamos tudo impulsivamente em pedaços de papel, em momentos de clareza, ou os estruturamos metodicamente em caderninhos de anotações. Pessoas que planejam o tempo reservam Pessoas que planejam o tempo reservam espaço de valor para elaborar listas de tarefas diárias, semanais e mensais. São diversos os aplicativos que levam essas listas a tiracolo nos celulares, e programas de computador as oferecem logo no menu. Parece que, aonde quer que vamos, somos encorajados a fazer listas. E, embora as listas sejam inestimáveis, elas têm um lado sombrio. Enquanto servem como uma útil coleção de nossas melhores intenções, as listas também nos tiranizam com coisas triviais, sem importância, as quais nos sentimos obrigados a cumprir só porque estão na lista. Assim, naturalmente, muitos de nós têm uma relação de amor e ódio com nossas listas. Aqui ficamos.